Se dispuséssemos de um medidor que momento a momento constatasse o valor de nossa alma, teríamos coragem de observá-lo? Se a crueldade, a depravação e a imoralidade não surtissem efeitos físicos aparentes, teríamos a disposição de as cometer? Se tudo é momentâneo e passageiro, qual é o peso de nossas ações? O retrato de Dorian Gray joga com essas e outras questões dentro de um Reino Unido em meio à era vitoriana. Com um enredo simples, porém engenhoso, Wilde nos apresenta diversas reflexões acerca de futilidade, artes, sociedade, moralidade, amor e, de uma forma indireta, homossexualidade. A história conta sobre a relação de três amigos: Dorian, o protagonista do livro, Lord Henrique, que em muito faz lembrar o próprio Wilde, e Basílio, o pintor do famoso retrato. Se formos realizar uma pobre analogia, Dorian é o cabo de guerra disputado por Henrique e Basílio, o primeiro defendendo o prazer irrestrito e o segundo a candidez e inocência, ambos funcionando como uma metáfora. Como Eva, Dorian sucumbe à serpente que, transfigurada em Henrique e a partir do momento em que entrava em conhecimento, envereda por um caminho alucinado de prazer sem limites. O único problema dessa analogia é que, ao contrário de Eva, Dorian não é expulso do paraíso, e sim condenado a viver nele para sempre, em uma espécie de ilusão consciente. Essa condenação se dá no momento em que, influenciado por Henrique, Dorian percebe que sua exuberante beleza é passageira e, desesperado por tal constatação, faz uma súplica para que o retrato pintado por seu amigo Basílio se degrade enquanto ele se mantém. A súplica foi ouvida, não se sabe como punição ou dádiva, e, daquele momento em diante, Dorian permanece imutável. Quando os três personagens travam o conhecimento, uma série de tensões afloram na narrativa. A mais evidente, com certeza, seria a tensão originada da guerra de influências, onde o campo de batalha é a mente do protagonista. Guerra desleal, pois Basílio, apesar de possuir um amor fraternal e sexual por Dorian, acredita na idoneidade de seu caráter, e por conta disso não se esforça muito, até que seja tarde demais. E, curiosamente, a conclusão da degeneração do protagonista é o homicídio cometido por este contra o seu amigo Basílio. Já o Mefistófeles de Wilde, Henrique, sabendo da fraqueza de caráter do garoto, investe todo o seu tempo e atenção em corrompê-lo, e consegue um efeito melhor do que o esperado. Apesar de ser, por palavras, menos abstrato, Basílio possui o trunfo máximo sobre Dorian, que é o retrato. O retrato é como se fosse a cruz que evitamos olhar quando pecamos, e é justamente o retrato que desperta momentos de culpa no protagonista, embora não seja suficiente para fazê-lo mudar. É interessante pensar que, na verdade, Dorian foi inocente até quando imaginava-se ser malicioso. Se não envelhecia e não degenerava, qual a necessidade, a urgência de usufruir da vida da forma mais brutal e rápida possível? Ele poderia muito bem equilibrar seus atos como qualquer pessoa normal, até porque na obra não fica claro se ele mesmo é imortal ou não, por mais que tema atentados contra a sua vida. Talvez o problema da sensatez seja justamente a normalidade da conduta, coisa que o jovem despreza. Segundo, é evidente que o protagonista é um rapaz extremamente influenciável. Henrique incute suas visões deturpadas de mundo dentro da mente do jovem com extrema facilidade, e Dorian falha ao não ver que, embora o pregador muito diga, e para tudo tem um engenhoso trocadilho, ele efetivamente pouco faz do que pensa, delegando indiretamente a Dorian a tarefa de executar por ele e, estranhamente, deleitar-se com a vida em seu lugar. Curiosamente, o próprio Wilde teve um relacionamento parecido com sua ficção anos depois da publicação, onde ele assumiu o papel de Dorian e seu par o de Henrique. Ainda que na obra eu veja muito do Wilde no último citado. Similarmente, ambos, Wilde e Dorian, têm sua redenção pela morte. O primeiro sendo reconhecido como um dos grandes autores ingleses e o segundo acertando as contas com seus atos, transfigurando-se em um ser grotesco. Na verdade, a desgraça original de Dorian foi ser belo, e por conta disso, todas as suas deficiências intelectuais e morais lhe eram perdoadas, uma vez que, na visão de Henrique e até certo ponto da sociedade que o cercam, ser belo era o maior dos presentes. Essa apreciação estética se constitui em um dos pilares do livro, que é o culto da beleza, o que põe a estética acima da ética e da intelectualidade. Podemos ver nesse ponto que essa característica social de uma Inglaterra do século XIX não difere muito do que vemos hoje em pleno século XXI, onde a forma, muitas vezes, é mais valorizada que o conteúdo, e que grandes personalidades com grandes riquezas
são alçadas exclusivamente por conta da sua beleza. Se fosse nos dias de hoje, Dorian seria um influenciador e Henrique um coach.